ser a sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicialmente, coloco em discussão a ata da 5ª reunião ordinária da comissão e realizada no dia 7 de maio de 2025, às 13 horas. E não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Vamos dar prosseguimento aqui à pauta. Antes disso, agradeço aqui a presença dos colegas deputados Fabiano da Luz e do presidente de honra aqui da comissão, vice-presidente, deputado Jair Mioto, bem como o deputado Nilson Berlanda, de forma online. Deputado Berlanda está com a mão levantada. Já quer falar alguma coisa? Aproveita agora. Tá bom, vamos tocar aqui. Discussão e votação do parecer PL 049/2024, de relatoria do deputado Fabiano da Luz. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados. Eu tenho comigo aqui para relatar o projeto de lei 49/2024, que dispõe sobre os princípios e diretrizes para o uso da inteligência artificial no âmbito da administração pública estadual e estabelece outras providências. A autoria é o deputado Mário Mota. Esse projeto já passou pela CCJ, já teve também diligências, e esse projeto, ao estabelecer princípios e diretrizes para o uso responsável da inteligência artificial no âmbito da administração pública estadual, ele busca impulsionar a inovação tecnológica no serviço público, sem desconsiderar os riscos relacionados à discriminação algorítmica, à opacidade decisória, à vigilância desproporcional ou à violação da privacidade dos cidadãos. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei 49/2024. Projeto de lei 049/2024, com relatoria favorável do deputado Fabiano da Luz. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto, a relatoria. Seguindo aqui a nossa pauta, atendendo ao requerimento número 120/2025, de autoria do deputado Jair Mioto e coautoria desse deputado que vos fala, aprovado nessa comissão, recebemos de maneira remota os representantes da Anatel em Santa Catarina, o senhor Juliano Longo Romão, gerente da unidade operacional, e o senhor Estevan Grubisic, depois o Estevam me corrige se estiver errado, coordenador de fiscalização da unidade operacional, para que discorram sobre o novo leilão de concessão da internet nas rodovias do Estado. Então, antecipo aqui só para a gente atualizar as informações. Desde a legislatura passada, o deputado Jair Mioto já traz essa pauta da questão não só do 5G, mas, enfim, da pulverização aí do sinal de internet de qualidade pelo nosso Estado. E aqui na comissão não poderia ser diferente, nós também estamos puxando essa pauta para que a gente tenha aí um atendimento desse serviço que hoje é de primeira necessidade, tanto para questões de emergência quanto para os negócios, para o turismo, enfim, e ouvindo todas as partes envolvidas. Já ouvimos aqui os representantes das próprias operadoras e hoje a gente traz aqui o pessoal da instituição pública, né, da Anatel, para a gente poder ter mais informações e entender como que esta comissão, bem como a Assembleia Legislativa, podem auxiliar nesse processo. Passo a palavra, então, ao deputado Jair Mioto e, posteriormente, aos nossos convidados. Obrigado. Obrigado, presidente. Cumprimentando também o pessoal que representa aqui a Anatel, o Juliano e o Estevam, e a nossa preocupação ela é premente, uma vez que, quando a Avinity optou por abandonar, então, a concessão, isso, se não me engano, foi final de 23, nós estamos há praticamente um ano e meio, aguardando qual vai ser a diretriz aí do governo federal, uma vez que ouvimos aqui há alguns dias os representantes da TIM Vivo e Claro, e não lhes cabe essa incumbência, não consta nos contratos, de atender as rodovias federais e nem as estaduais. O nosso estado é cortado por 16 rodovias federais. Temos, sim, uma boa margem de cobertura, mas insuficiente para a demanda do estado, tanto para a nossa economia, para o transporte. Temos 5 portos aqui no estado que
as rodovias acabam fazendo todo o escoamento da produção e acaba trazendo um grande prejuízo ao Estado a ausência do 4G ou do 5G nessas rodovias. Nós temos muitos locais que não são cobertos e impedem também, não só para a economia, mas para todos os setores da sociedade, as pessoas de também estarem disponíveis, estarem atuando, interagindo, e situações de emergência, por exemplo, né, as pessoas ficam totalmente desprovidas de acesso à internet. A internet hoje, a tecnologia, é uma necessidade premente de toda a sociedade. Então, por isso, o nosso requerimento, e com a autoria também do nosso presidente, deputado Matheus Cadorim, essa é uma pauta que defendemos aqui muito na Assembleia Legislativa e temos conquistado também a adesão de todos os parlamentares. É uma pauta dessa casa. A Assembleia Legislativa está no Pacto pela Inovação também. Então, é uma preocupação e o tema é justamente esse, que a Anatel possa nos dar respostas se existe uma outra via que está sendo construída para que essa demanda seja suprida ou se realmente nós precisamos trabalhar nessa questão do leilão e se esse leilão seria somente específico para a nossa região ou se isso é uma situação a nível de Brasil também. Então, é o tema da nossa reunião, senhor presidente, e estamos abertos para ouvir e interagir aí com os representantes da Anatel. Obrigado. Obrigado, deputado Jair Mioto. Deixo a palavra aberta, então, aos nossos convidados. Eu não sei se vocês combinaram quem falaria antes, senão eu faço por ordem alfabética aqui. Boa tarde a todos. Ficou combinado eu começar a fala, a parte técnica eu vou deixar com o Estevam, que é o colega que está mais atualizado com essas questões técnicas do 5G, principalmente nas questões das rodovias. Né? Primeiramente, agradecer o convite e permitir que a gente faça alguns esclarecimentos. Né? O Conselho Diretor aprovou, no início desse ano, ele aprovou consulta pública de planejamento da radiofrequência, né, para essa inclusão, para inclusão, sustentabilidade, modernização e acesso, tá, que a gente chama de no prisma da radiofrequência. Tá. Foram estabelecidas algumas datas que a gente pode ir conversando aqui no futuro próximo aqui. Por exemplo, período de realização de algumas novas licitações para determinadas faixas de frequência, como 6G, até 2026. Realmente, com a desistência da UNIT, a gente ficou com uma lacuna nessa situação. A portaria vigente ainda, que determina a questão das coberturas do ano 2021, da época do leilão 5G, ela está em plena vigência, né? E nós temos buscado outras formas de tentar até evidenciar a questão de cobertura de qualidade, também no aspecto mais fiscalizatório da agência. Se me permitem um breve esclarecimento aqui, a gente em Santa Catarina, nós somos uma unidade operacional, né? A Anatel, ela se divide na sede, gerências regionais e unidades descentralizadas ou unidades operacionais, né? Melhor dizendo, dentro das unidades descentralizadas, gerências regionais e unidades operacionais. Nós temos 11 gerências regionais pelo Brasil, em alguns estados, e outros estados foram escolhidos como unidades operacionais vinculadas necessariamente a uma gerência. Nós estamos vinculados à gerência do Paraná, todavia eu atuo aqui na parte de gerenciamento mais do aspecto de fiscalização, né? De um todo, das competências da Anatel, mas principalmente no foco da fiscalização. Nesse ano, a gente já conversou com a nossa superintendente, inclusive ela esteve aqui no final de abril, passou uma semana aqui conosco, aqui, fazendo eventos com o secretário de Segurança Pública do Estado, com o delegado-geral da PM, da Polícia Civil, comandante-geral da PM, pessoal da Secretaria de Defesa Civil também, pessoal da Penitenciária, sobre alguns desenvolvimentos que a Anatel pode ajudar na parte de segurança pública, né? Eu acabo colocando a defesa civil dentro da segurança pública, embora algumas pessoas entendam que a segurança pública seria mais a área policial, né? Enfim, essa é uma outra conversa que a gente pode ter também. Voltando à questão das rodovias, está sendo dado andamento no planejamento dessa consulta pública e pronto o estabelecimento assim que possível de interessados
na exploração do serviço 5G, já que a Init desistiu, né? Vou passar a palavra para o Estevam, e daqui a pouco posso continuar, se os senhores me permitem. Boa tarde, deputados. Primeiramente, agradeço pela oportunidade em podermos esclarecer os aspectos aqui relacionados à cobertura, né, que é um dos temas mais caros, se não o mais importante, né, do setor de telecomunicações hoje, dada a relevância, né, do serviço móvel, que hoje acaba sendo o serviço mais popular das telecomunicações, né, não só no Brasil, mas no mundo. Em relação à cobertura do serviço, né, desde 2007, a Anatel adota nos editais de licitação, né, de radiofrequências, critérios que são não arrecadatórios, né, para os leilões de radiofrequência. Então, sabe-se, né, que as operadoras elas atendem, por ser um serviço prestado em regime privado, né, elas acabam atendendo, né, os locais onde há viabilidade econômica, né. Então, as operadoras, nesse contexto do Brasil, né, por ser um país continental, elas acabam optando, né, nessas localidades onde há um retorno econômico, um VPL positivo, né, nos seus investimentos. Então, para contornar essas limitações, né, em algumas localidades, basicamente quase 2/3, né, dos municípios eles se enquadram nesse tipo de situação. A Anatel, então, ela exige nos editais de leilão, como eu falei, desde os editais de licitação de radiofrequência, desde 2007, né, desde o 3G, a Anatel ela busca colocar em detrimento da arrecadação que poderia ter, daquela faixa de frequência, ela exige que haja atendimento, né, de municípios, né, desses municípios que não teria, de outra maneira, o atendimento, né. Então, isso começou em 2007, né, com o edital do 3G. Posteriormente, houve um outro edital em 2012, né, o do 4G, né. Nesse de 2007, o cronograma de atendimento de todos os municípios do Brasil, então distritos sedes, né, ele pôde ser finalizado, né, em 2019. Todos esses municípios foram atendidos. No caso do 4G, iniciou-se em 2012, então, né, para que todos saibam, né, as tecnologias 1G, 2G, 3G são gerações, né, do serviço móvel, né, 1G na década de 80, 2G nos anos 90, né, 3G nos anos 2000, o 4G é IMT 2020, né, e o 5G, desculpa, IMT 2010 e o 5G 2020, né. Então o Brasil, ele desde a quarta geração, ele está par e passo com o mundo, né, inclusive na elaboração dos editais, na identificação das radiofrequências, né, destinadas para essa finalidade. Então, como eu vinha falando, no edital do 4G, que foi em 2012, então foi quase que no início da tecnologia, né, o Brasil conseguiu fazer esse edital de licitação e conseguiu êxito, né, no atendimento de todos os distritos sedes dos municípios, né, que era o que constava dentro da viabilidade econômica dentro do leilão do 4G, né, isso lá em 2012. Em 2021, por ocasião do leilão do 5G, né, a gente chama de 5G, mas ali existiam 4 faixas de frequência, né? 2 delas eram voltadas para obrigações, né, vinculadas ao 4G. Por quê? Porque o 4G ainda é a tecnologia dos usuários, né? Então, o 5G, quando a gente fala em 5G, a gente extrapola, né, o âmbito dos usuários. Então, a gente passa a ter a internet das coisas, uso do serviço móvel para conectividade, indústria, agro, né, e outras aplicações aí, que inclusive ainda estão sendo desenvolvidas, né.
Só que o 4G, ele por ser a tecnologia, né, que traz essa ampliação, né, e essa capacidade, né, de os usuários poderem utilizar todos os tipos de serviços, né, que a gente dispõe atualmente, houve essa vinculação das obrigações no edital do 5G em 2021, né, que aí sim foi um edital quase que 100% não arrecadatório, né, ele trouxe essas obrigações em detrimento da arrecadação, e essas obrigações estão em curso. Então, várias delas, né, isso a Anatel inaugurou em 2021, em atendimento a essa política pública, o atendimento não só dos distritos sedes, mas também das localidades, né, muitas localidades até então não atendidas, né, com 4G, foram mapeadas, né, e foram incluídas nesse edital. Então, só para os senhores terem uma dimensão, né, no estado de Santa Catarina, não apenas aqueles quase 300 municípios, né, seriam atendidos, mas também mais de 600 localidades, né, que até então não eram atendidas. Então, isso está no cronograma do edital, né, e isso vai ser objeto de acompanhamento e fiscalização da Anatel até 2029, tá? E os municípios também, distritos sedes, né, para o 5G. Então, essas obrigações também estão previstas para o 5G. Em relação ao 4G, além das localidades, e aí entrando aqui no cerne aqui da discussão, também foi incluído pela primeira vez o atendimento a rodovias, né? Então, como o Juliano bem lembrou, essa portaria de 2021, né, só para deixar claro também, a Anatel ela não cria políticas públicas, né? Ela implementa as políticas públicas criadas pelo governo federal. Então, o governo federal, na época, em 2021, criou a portaria, né, que define uma série de diretrizes, né, para atendimento. Uma delas, pela primeira vez, surgiu a diretriz para atendimento de rodovias, né? E aí a Anatel, por meio desse edital, né, ainda em 2021, previu esse atendimento de 36 mil quilômetros de rodovias, né, em todo o país. Só em Santa Catarina eram mais de 800 quilômetros previstos, né, de rodovias federais que estavam sem atendimento, né, e que passariam a ser cobertas, né, por meio dessa política pública e desse edital. A proponente vencedora, no entanto, a Winit, ela acabou desistindo da faixa, né? Isso, como os senhores bem lembraram, né, criou uma lacuna, um problema, né, a ser solucionado. E aí, como o Juliano bem lembrou também, no início do ano foi aprovado o planejamento, né, dos próximos leilões, né, no âmbito do curto prazo, até 2026, médio prazo e longo prazo. Para esse atendimento de curto prazo, até 2026, né, está no planejamento da agência a inclusão de faixas, né, de frequências e de obrigações vinculadas também a rodovias, né? Dentre outras, também ainda existe a política pública, né, de rodovias. A gente tem uma expectativa até de ser ampliada, até por conta de outras sinalizações que o governo já publicou, né, por meio de decreto, que é, por exemplo, o uso do FUST, né, para também atendimento de políticas de ampliação de rodovias, né? Então, a gente tem essa expectativa. O que eu posso dizer também é que no atendimento das localidades, né, e são mais de, como eu falei, mais de 600, né, que devem ser atendidas, acaba que muitas rodovias também podem vir a ser contempladas, né, ao atender as localidades, né? Isso a gente já observava no âmbito do atendimento do 3G e do 4G, né, que as operadoras tendem em municípios menores, principalmente, né, elas tendem a instalar a sua infraestrutura, né, nos municípios, mas em localidades também que podem vir a atender também as rodovias, né? Então, essa é uma expectativa também, nessa ampliação para as localidades também vir a ter o atendimento nas rodovias indireto, né, digamos assim. Mas, de maneira direta, né, a nossa expectativa é, nos próximos editais, ter uma nova obrigação de atendimento.
E, além disso, né, o que a gente espera também assim das autoridades, isso tem um pouco mais a ver com as autoridades municipais, né, porque a Anatel ela busca atender, existe a competência exclusiva, né, de regular sobre as telecomunicações, mas dentro dessas competências também existe a infraestrutura passiva, né, e a regulamentação do uso do solo e de outros aspectos, né, que as assembleias legislativas têm ajudado muito, inclusive Santa Catarina tem nos auxiliado bastante, né, junto aos municípios, né, para que as autoridades municipais busquem se adequar e harmonizar, né, com a lei das antenas, né. Então essa legislação municipal é de extrema relevância, extrema importância para evitar a criação de barreiras, né, no âmbito da instalação das antenas nos municípios, né. Então, basicamente, isso que eu tinha a dizer. Eu queria também divulgar, se for possível, né, o espaço aqui, convidar todos para que acessem o painel de infraestruturas, né, da Anatel. Lá a gente tem uma possibilidade de qualquer cidadão ali consultar de maneira transparente, né, os locais onde há essa infraestrutura móvel, né, e isso é possível ter uma noção ali da cobertura, né, das localidades que existem os gaps, né, as lacunas, né, de cobertura. E também a Anatel obriga as operadoras a divulgar os mapas de cobertura também nos seus portais, né. Então as principais operadoras têm essa obrigatoriedade também. Então os usuários podem acessar e avaliar. Seria isso, deputados. Obrigado, senhor Estevam. Deputado Jair Mioto. Eu quero apenas complementar algo aqui. Todo esse histórico a gente tem acompanhado já desde 2019, a comissão tem sido bem participativa. Com relação à lei das antenas, nós disponibilizamos para todos os municípios, fizemos aqui na própria lei de incentivo ao 5G, de nossa autoria, e todos os municípios têm acesso. Hoje a informação que a gente tem é que nós já temos mais de 100 municípios com a cobertura do 5G, mas o Estevam falou justamente de um ponto que as coberturas das rodovias hoje, BRs e rodovias estaduais, têm sido feitas de uma maneira paralela. Quando você instala, por exemplo, 5G, como começou em Joinville, Florianópolis, é óbvio que as rodovias estão nesse perímetro, né? Mas quando se fala da questão desses gaps, dessas lacunas, é justamente as áreas remotas, né? A gente estaria falando aqui praticamente de internet rural, né, dessas áreas remotas que não são assistidas e que, obviamente, a questão econômica não é a mesma, não é o mesmo parâmetro para as grandes cidades. E nós temos a empresa que está fazendo aqui as cidades com menos de 30 mil habitantes, que são mais de 230, se não me engano, aqui no estado, que eles estão todos com um cronograma adiantado. Mas o Juliano falou algo aqui que está em vigência ainda a licitação, a portaria, o edital de 21, e que está procurando, né, estão procurando empresas e tal. A própria Unifique se mostrou interessada em participar, e eles têm sido um case de sucesso aqui no estado, empresa catarinense, inclusive. Eles se demonstraram interessados. Então, uma das perguntas que faço ao Estevam, nós temos a garantia de que está contemplado nesses editais, que vão até o 6G, como falou o Juliano, e que vai até 2026, está contemplado especificamente a questão das rodovias. Hoje, a cobertura nas nossas rodovias, das BRs, chega a mais de 60%. Ou seja, uma cobertura indireta, né, fruto da TIM Vivo e Claro, que estão fazendo nas cidades de maior porte, maior densidade populacional.
mas a pergunta é, nós estamos procurando ainda empresas e dá para encaixar nesse edital de 21, vamos aguardar esse para 26, né, que nós já estamos com 2 anos praticamente de atraso, isso reflete na cobertura. Essa questão econômica, como é que vai ser suprido ou contemplado no texto desses editais, né, essas situações, e também essa frequência dos 700, que vocês estão falando, da faixa dos 700, que contempla, algumas empresas se dispõem a fazer. Esse cronograma consta já a questão da internet para as rodovias e também a questão, nós estamos falando aqui de cobertura para as rodovias, mas hoje a gente está vivendo já uma situação de internet por satélite. Então, a Anatel, que é um dos órgãos reguladores do Brasil, isso está no radar de vocês, né? Hoje a gente vê aí, e claro, o mais popular é Starlink, né, do Elon Musk lá e companhia, que tem sido eficiente onde tem passado, mas aí tem questão de soberania, de taxação, enfim, mas essa questão também de satélite está contemplada por vocês nesses leilões. Então, o que nós precisamos, e agradeço, claro, toda a introdução que vocês fizeram, mas nós precisamos, então, ter uma resposta, um indicativo. O que a gente pode fazer para resolver, porque quanto mais o tempo passa, mais o nosso Estado fica defasado. E na cobertura, inclusive, deputado Matheus, deixa eu ver aqui, nós somos o 10º Estado do Brasil, e nós aqui em Santa Catarina, que é a 6ª economia indo para a 5ª, quando a gente não está entre os 5, a gente já está atrasado. Então, a gente tem uma situação aí para antecipar, que é uma cultura do nosso Estado que está sempre à frente, né? Nós não podemos ficar para trás, até pelo próprio agronegócio, que é 70% da nossa economia, que se nós não estivermos atentos para essa questão da tecnologia, daqui a pouco nós somos engolidos aí por Mato Grosso do Sul, os estados do Sudeste, Centro-Oeste, da própria competição aqui do Paraná, do Rio Grande do Sul, que, aliás, o Paraná está bem na nossa frente com relação a isso. Então, a nossa preocupação, ela é econômica também, da nossa economia, mas também de todos os demais setores. Mas, para ser bem objetivo, nós já temos esse cronograma, está incluso, vamos continuar procurando no edital para contemplar de 21, a questão econômica vai ser contemplada, algum incentivo, alguma situação que possa facilitar as empresas, e essa questão de termos já uma empresa aqui interessada, isso é algo que está no radar de vocês, é viável, não é? Enfim, para que a gente possa ter uma resposta. Entendemos aqui o passado e o presente, mas temos que resolver o nosso futuro, porque o futuro é hoje, né? O futuro é o presente, já chegou, e nós precisamos, então, o quanto antes, eliminar essa defasagem que nós estamos hoje de cerca de 2 anos desse atraso. Obrigado. Por favor, podem responder, depois eu tenho mais algumas aqui, mas acho que são alguns questionamentos importantes e eles podem responder as minhas perguntas também. Se me permite, Juliano. Posso? Ok, vou. Pode falar, pode falar. Ok, obrigado. Deputado, o senhor tem plena razão, né, em relação a essa questão não apenas tecnológica, né, internet por satélite. A Anatel tem participado dos foros internacionais, a Anatel representa o Brasil nos foros internacionais. No âmbito das telecomunicações, o principal foro é a União Internacional de Telecomunicações, né, e a Anatel atenta, né, a essas questões de harmonização internacional. Ela tem viabilizado, né, a entrada de competidores, né, não só na área de serviço móvel, mas também nessas novas tecnologias, né. Hoje a Starlink é a empresa que viabilizou já em primeira mão, né, os serviços de baixa órbita, satélite com capacidades relevantes, né, e a preços compatíveis, né. Mas temos expectativas de ter outros competidores, né, em breve. E em relação à Unifique, né, que foi uma empresa citada aqui também, a Unifique ela entrou no último leilão, 2021, como os senhores sabem,
e ela tem dentre as obrigações, as grandes, tem as obrigações ali voltadas a municípios acima de 30 mil, né? Isso é o que constava nas regras do leilão. Estevão, e os blocos regionais. Abaixo de 30 mil. Municípios com menos de 30 mil pessoas. Vou tentar falar um pouco mais alto, talvez melhore. Estevão, não, eu só estava atualizando. A Unifique é responsável pelos municípios de Santa Catarina com menos de 30 mil habitantes. Falasse mais. Exatamente. Isso. Isso mesmo, deputado. Perfeito. Obrigado pela correção. As grandes, elas estão com as obrigações dos municípios acima, né, de 30 mil, e no caso da Unifique, né, você é a vencedora, participante do consórcio 5G Sul, né, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, ela tem a obrigação para os municípios abaixo de 30 mil, né. Isso tem sido muito interessante, porque a criação de novos competidores, né, especialmente no serviço móvel, isso traz uma nova dinâmica, né, no mercado. A gente ainda acredita que a competição tende a ser o melhor caminho, né, para os usuários, o resultado final para os usuários por meio de uma competição no mercado é a melhor solução, né? E no caso especificamente da Unifique, com essas obrigações, a gente tem a expectativa de que a ampliação e os novos negócios, né, podem viabilizar ali também novas oportunidades, né, para os usuários também. No caso especificamente das rodovias, né, infelizmente, com a saída da Winit, a gente está na expectativa da criação do novo edital, né? Então, novo edital para o ano que vem é o que deve solucionar, de fato, esse gap de infraestrutura, né, que existe, inclusive em Santa Catarina. Em relação à questão econômica, deputado, a gente, o que a Anatel busca nos editais, né, é buscar prever, né, os municípios e as localidades onde não há interesse econômico. Então, justamente o contrário do que foi colocado aqui em relação ao progresso, né? O que a gente sugere, assim, e tem alguns estados, né, que estão trabalhando nesse sentido, é poder também, da mesma forma como a Anatel tem feito, né, com a possibilidade de arrecadação da União, né, poder abrir mão, né, de parte dessa arrecadação para incentivar as operadoras a converter essa possível arrecadação em investimentos diretos ou indiretos, né? Isso foi feito nos editais desde 2007, por meio das políticas públicas, né, do governo, e a Anatel, por meio da implementação das políticas, né, por meio dos editais, ela consegue abrir mão de parte dessa arrecadação. Especificamente nos governos do Estado, né, o Serviço de Telecomunicações, por incidir o ICMS, né, entendemos que há uma margem ainda maior, né, de abrir mão dessa arrecadação para converter em infraestrutura. Isso pode ser uma oportunidade muito boa, né? Alguns estados já vêm fazendo isso, né? Basicamente seria para atender localidades onde, além daquelas que a Anatel já exige. Então isso, Minas Gerais, por exemplo, tem feito, e temos conhecimento que Santa Catarina também está buscando, né, por meio das secretarias, né, trazer essa dinâmica também de incentivos, né? Estevão, posso, só para contribuir, duas situações. Aqui o nosso Estado, a gente tem, sim, essa política de incentivo fiscal, o Estado é parceiro, o governador criou, inclusive, uma secretaria específica para ciência, tecnologia e inovação. Mas a tua resposta, talvez até ajudando, poderia chegar no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que já consta como uma das metas o atendimento ao 4G para mais de 4.500 quilômetros de rodovias federais. Então, talvez essa
questão de incentivos, de investimento público, possa a Anatel fazer esse link, né? Já que nós estamos falando de tecnologia, né? Fazer essa conexão, né? Fazer esse link, porque o PAC tem que contemplar isso, e já contempla. Que ninguém hoje pode falar em aceleração do crescimento, em crescimento da economia do país, sem falar em tecnologia. É uma questão de sobrevivência, senão o Brasil não vai mais ter competitividade com a Europa, com os Estados Unidos, com a China e etc. Então, talvez, uma das variáveis, uma das possibilidades, seja o PAC. Pelo que consta, na informação que eu tenho aqui, o novo Programa de Aceleração do Crescimento prevê a expansão do sinal de 4G em 4.448 quilômetros de rodovias federais, incluindo, claro, a região sul. Só para ajudar na tua resposta. Obrigado. Muito bem. Eu tenho algumas perguntas assim mais objetivas aqui para a gente poder ter argumentos aqui para entender onde nós podemos ajudar Juliano e Estevão. Quando você fala que a licitação vai ser aberta em 26, então a gente está com uma previsão aí de início de investimento, no melhor das hipóteses, em 27. Né? E aí essa licitação aqui com relação à frequência nas rodovias. Vocês mesmos disseram, e isso está claro para a gente, que não é a Anatel que cria essas políticas, mas a licitação especificamente, o processo, o projeto de licitação é a própria Anatel. Né? Existem algumas sugestões assim, do que foi feito com os aeroportos, por exemplo, de concessão de unidades muito lucrativas com unidades nem tanto. Né? Cito Curitiba e Joinville, por exemplo, que é a cidade de onde eu venho. Então, o aeroporto de Joinville é menor, mas para que a operadora CCR pudesse ter o aeroporto de Curitiba, ela teve que arcar também com a administração do aeroporto de Joinville. Não sei se isso tem previsão dentro da própria licitação. Além do que, outra sugestão, como está sendo feito com a Artéries, por exemplo, na questão da concessão da rodovia, da BR, é ampliar o prazo de concessão nessas áreas lucrativas, né, para que haja, então, não um incremento de cobrança do serviço, mas sim uma ampliação e aí uma previsibilidade de entrada de recursos mais a longo prazo. E dentro dessa perspectiva, né, os senhores falaram aqui que da inclusão dessas faixas de frequência na licitação do ano que vem, e se vocês têm essas faixas já delimitadas, ou previsão delas, e também foi falado em 600 localidades aqui também com relação a essa previsibilidade. E qual que seria o raio, quais seriam essas localidades? Se elas já existem, qual que é o raio de cobertura delas? Tá? E isso sim a gente já vem discutindo aqui, já inclusive conversamos com as operadoras maiores, sobre uma possibilidade de um percentual de abatimento do imposto a ser pago para o poder público, contanto que ele fosse diretamente reinvestido em infraestrutura. Então, você tem aí uma liberdade de ação da própria empresa com uma agilidade desburocratizada da iniciativa privada de pegar esse dinheiro que iria para o poder público e ele teria que reinvestir através de licitação e tudo mais, que a gente sabe que é um processo mais demorado, para ela poder reinvestir na sua própria infraestrutura e um ganha-ganha. Ganha a empresa com uma estrutura melhor, ganha a população, ganha o governo com um atendimento melhor para a comunidade e ganha a própria comunidade com um atendimento de sinal melhor. Então, basicamente, esses dados. E, assim, além de 2026, ali, se eu estou correto nessa minha previsão de início de investimentos em 27, se há outros prazos, aí, metas que a gente pode ter aqui como marcos para poder acompanhar. Sim, deputado. Muito boa análise. A gente, talvez eu pudesse ser um pouco mais pontual na forma como a Anatel vem fazendo, dando um exemplo concreto, né, do edital. Foi o primeiro não arrecadatório, né, nessa linha da carne de pescoço com filé mignon, né, como a gente diz. Né. Foi de 2007, né, foi a faixa de 2.100 MHz, era uma faixa identificada na época por 3G, né? Ela foi identificada no Brasil e foram disponibilizados 4 blocos nacionais, né? Então, as operadoras que ganharam esse bloco, na época, TIM, Vivo, Oi e Claro, né? Elas tinham possibilidade de usar em São Paulo, Rio de Janeiro, nos locais onde elas tinham interesse, né, econômico,
Mas, em contrapartida, elas tinham que atender um cronograma, né? Esse cronograma foi até 2017, se não me engano, de atender todos os municípios no Brasil, né? Sem exceção. E aí esses municípios, a maioria deles, não havia interesse econômico da operadora em instalar. Então, hoje, se temos hoje 3G e 4G em todos os municípios, distrito sede, né? Os municípios do país, é por conta da implementação dessas políticas públicas, né? Pela Anatel. Então, os desafios são muito grandes, porque os municípios não são só os distritos sedes, né? Então, com o 2021, né, com o edital de 2021, foi ampliada esse formato, né, de obrigatoriedade de atendimento, especificamente para a faixa de 2.300, que é uma faixa cuja obrigação vinculada é o 4G, foi ampliado para as localidades, né? E aí, por isso, eu citei ali as 600 localidades, em Santa Catarina, no caso. No Brasil, foram mais de 20 mil, né? E, nesse caso, especificamente das localidades, com obrigatoriedade 5G, 6G, né? O critério que foi usado foram utilizados os polígonos, né? Do IBGE, né? Dos setores censitários onde a localidade estava contida. Então, hoje no Brasil são mais de 60 mil polígonos, né, dessa natureza, né? E aí aqueles onde existiam essas localidades não atendidas, né, muitas delas ali, que foram listadas no edital, eles têm esse polígono. E aí a ideia é que a estação, a torre, né, a estação rádio base, seja instalada dentro do polígono. Então, essa foi a regra que foi estabelecida. Todas essas regras, né, elas são colocadas sempre em consulta pública, né? Todas as regras, os regulamentos, regras dos editais, né, são sempre colocadas em consulta pública, né, pela Anatel, e aí toda a população, os órgãos, as operadoras também podem sempre contribuir, né? E a gente busca sempre evoluir, né, nesse formato. Um desafio grande que existe é a gente conseguir fazer as predições de cobertura, né, mas de acordo com a realidade, né? Então, muitas vezes a gente tem a mancha de cobertura teórica, né, e aí para a gente contestar e verificar se realmente há alguma divergência daquilo que é na teoria, né, a gente faz a fiscalização em campo também. Muitas vezes a gente faz medições em campo usando o drive test. Eu vou passar a palavra para o Juliano ali, que eu acho que ele pediu a palavra, para ele complementar. Só complementando, inclusive a gente fez essa conversa na visita da nossa superintendente e a gente já está implementando as diretrizes básicas de um piloto justamente para fiscalizar a cobertura nas áreas móveis. Então, nas rodovias, perdão. Então, a gente vai disponibilizar nossas equipes com equipamento de drive test, que ele mensura não só a qualidade da transmissão, como cobertura de sinal. Ele vai tanto na esfera de infraestrutura e cobertura, quanto na qualidade dessa transmissão. Com relação ao leilão, em 2026, deixa eu só pegar minha colinha aqui, senhores, me desculpem, que eu não gravei aqui. Então, até 2026, na faixa de 6 GHz, né? E até 2028, faixa de 850, 2.3, 2.5, 3.5 GHz e 26 GHz. Essa de 26 GHz dificilmente, pelo menos nesse primeiro momento, vai se reverter numa indisponibilidade para o usuário, pessoa física, deve ser utilizada principalmente para transmissão de dados. Com relação a mais dados a respeito, eu me comprometo com os senhores a questionar Brasília e buscar dados mais, vamos dizer assim, mais atuais de como está o andamento dessa questão do edital, e nós podemos encaminhar para os senhores, ou direcionando a comissão, como os senhores entenderem melhor. Obrigado, Juliano. Eu até ia sugerir isso, né, para que a gente tenha essa é uma primeira conversa, a gente pode e deve manter isso periodicamente, mesmo quando for lançar uma consulta pública,
A gente tem o pessoal, nossa equipe aqui, que está se atualizando, mas vindo de vocês com essa proatividade, para nós faz todo sentido para a gente poder auxiliar até na divulgação desse material, né? Da mesma forma, esse projeto de fiscalização da qualidade do sinal, isso nos interessa muito também, Juliano, para que a gente possa ajudar vocês nessa fiscalização e pressionar para que o serviço que foi contratado seja efetivamente entregue, né? Da mesma forma, dizer ao Estevão e ao Juliano que a gente está no mesmo time, estamos juntos, isso aqui não é nada no sentido de constranger nenhum de vocês, nem a Anatel, pelo contrário, é colocar a comissão na presidência do deputado Matheus, a gente aqui na vice-presidência também ajudando, colocar a comissão à disposição e, se vocês permitirem, a gente ter o contato de vocês e que vocês possam passar para a gente as informações, né, para a gente ajudar a agilizar, ajudar a divulgar, porque essa questão, eu acho que ficou muito claro aqui para todos nós, que perpassa todos os setores da economia, né? O deputado Matheus citou muito bem, o Estevão, não sei se prestou atenção nesse detalhe também, nas concessões dos pedágios. Então, isso passa a ser algo que entra em todos os setores da economia, da saúde, da educação, da infraestrutura. A tecnologia hoje é questão de sobrevivência. Então, toda e qualquer ação que o governo federal for realizar, tem que sempre lembrar, opa, peraí, a tecnologia onde é que entra? Onde é que entra esse acesso? Como é que vai ser? As profissões do futuro que já é o presente, as atualizações que nós precisamos fazer. Eu estava lendo um dado outro dia, deputado Matheus, vocês que comentei com Vossa Excelência, que em 2008, quando houve aquele problema do mercado imobiliário nos Estados Unidos, das 10 maiores empresas do mundo, 4 eram americanas, 4 europeias, 2 japonesas. Hoje, com a visão do presidente Trump de empreendedorismo, de crescimento, um mandato realizado e o retorno agora, das 10 maiores empresas do mundo, 9 são americanas, nenhuma europeia. A própria Europa hoje está ficando para trás, porque não está percebendo que nós estamos vivendo uma nova revolução industrial, que é a revolução tecnológica. Então, é um fator de sobrevivência. A outra que não é a de petróleo, lá da Arábia, né, que faz parte das 10. E com a concorrência que nós temos hoje, né, Estados Unidos, China, enfim, nós precisamos nos adaptar e tem a ver com a política nacional também. Então, a gente aqui está muito antenado isso. Hoje o mercado é global, é a nossa preocupação, porque o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar daqui para frente. Então, nós precisamos nos atualizar e estar sempre conectados com o que está acontecendo aí de tecnologia. Então, colocar à disposição nossos contatos pessoais também, né, deputado Matheus? Vocês podem interagir diretamente conosco, com a assessoria aqui, e para a gente ajudar para que venha a fluir, e Santa Catarina, que já é a sexta economia, possa daqui a pouco ser a quinta e melhorar e contribuir. Mandamos mais de 100 bilhões de impostos para Brasília e a gente quer mandar mais, em que pese que o retorno é só 10%. Tá? Então, eu que sou pastor, o pessoal fala assim, não, ele só manda o dízimo para cá. Só devolve o dízimo. Então, a gente quer também que essa questão seja alterada e que haja mais investimentos no Estado. Mas é a nossa preocupação que o nosso Estado continue na vanguarda, contribuindo para o país, e tem tudo a ver com a internet nas rodovias. Obrigado e contem conosco. Quero agradecer aqui a presença do deputado Jair Mioto, dos senhores Juliano e Estevão, da Anatel, deixar os contatos abertos, nós temos aí ambos os contatos, e quando tiverem alguma informação, necessidade de divulgação dos trabalhos, de fiscalização, das consultas públicas, né, contem conosco aqui para que a gente possa trabalhar junto e melhorar o serviço de vocês, o nosso, e especialmente essa cobertura de internet no nosso estado. Tá bom? Obrigado. E mais algum assunto, deputado Jair? Não? Querem um minutinho para cada um aí para se despedir? Estevão e Juliano, por favor. Pode ser. Novamente agradecer a oportunidade, né, dizer que estamos à disposição. Nós temos tido contato com a diretoria do PROCON estadual, com Defesa Civil, com vários órgãos do Estado e Defesa Civil de Florianópolis também. Nós participamos do simulado, fomos convidados. E dizer que a Anatel, como órgão de Estado, a gente aplica as políticas governamentais, mas a nossa preocupação
principal é atender a população da melhor forma possível, né? E com a dedicação dos nossos colegas. A nossa equipe deu uma encolhida meio grande, mas a gente faz um esforço e corre atrás, sempre que possível. Vou disponibilizar naquele e-mail meu contato pessoal, meu contato da Anatel também, o telefone corporativo, e fico à disposição dos senhores da sociedade catarinense. Obrigado. Obrigado. Estevam? Só agradecer e me colocar à disposição também. Ficamos à disposição. Um abraço. Muito obrigado. Ainda em tempo, quero registrar aqui o convite feito pelo Inovar SC, para o Inovar SC, que é feito pela Associação Empresarial de Comunicação Digital de Santa Catarina, convidando a comissão aqui de Ciência e Tecnologia para participar do evento Inovar SC, que é a 12ª edição, no dia 24 de junho, na CAT, aqui no Primavera, em Florianópolis. Nas 11 edições anteriores já passaram por lá CEOs e gestores do iFood, 99 Táxi, Oracle, Mercado Livre, Airbnb, Reclame Aqui, TIM, Zen, Peixe Urbano, Latam e muitas outras. Tem uma lista gigante aqui. Então, registro aqui o convite, agradeço aí a organização e nós faremos o possível para representar a comissão neste evento também. Então, era isso. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente comissão. Muito obrigado.